E a palavra de Deus está no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. E a palavra do Senhor diz: Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus levou o profeta em espírito a um vale de ossos secos. E o Senhor falou: profetiza esses ossos, pois eles voltarão à vida. E o profeta, ele profetizou a palavra do Senhor. E esse é o primeiro passo para que possamos viver a vida que Deus preparou para nós. A vida que Deus preparou para nós, ela vem através do direcionamento da sua palavra. Porque, infelizmente, a vida de muitos que estão vivendo longe do Senhor está como um vale de ossos secos. Porque estão vivendo sem a direção da palavra de Deus. E o Senhor diz: profetiza. E quando os ossos ouviram a palavra do Senhor, eles se juntaram uns aos outros. Nasceu então a carne naqueles ossos, nasceu a pele. E a palavra diz: então profetizei como se me foi ordenado, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ou seja, a palavra foi profetizada, e os ossos se juntaram, nasceu a carne, a pele, mas a palavra diz que não havia o Espírito, porque não adianta somente ouvir a palavra, porque para que possamos viver a vida de Deus, nós precisamos, além de ouvir a palavra que foi profetizada, ou seja, além de obedecer à direção que a palavra nos dá, que a palavra de Deus nos dá, nós precisamos do Espírito. A palavra de Deus diz que sem Deus nada podemos fazer. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus habitando em nós. E quando o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos todas as coisas, porque a palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Espírito Santo em nós nos fortalece, nos faz ser a melhor versão de nós mesmos, pois a melhor versão de nós mesmos somos nós, cheios do Espírito Santo. Porque cheios do Espírito Santo nós adquirimos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de agir. E isso é o novo nascimento. É necessário nascer de novo, é necessário que o Espírito Santo habite em nós e faça essa transformação em nossas vidas. Mas para isso nós temos que primeiro ouvir a palavra, e ouvindo a palavra nós temos que obedecer tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que Deus falou conosco através da sua palavra. E quando ouvimos, há uma direção, que é justamente a primeira parte. Mas muitas pessoas, apesar de estarem ouvindo a palavra de Deus, elas não têm obedecido. Pois só quem nos dá a capacidade de obedecer à direção de Deus é o Espírito Santo. A palavra diz que a carne nasceu, os nervos nasceram, a pele apareceu, mas não havia neles espírito. E o Senhor diz: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos ventos, dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, é completada a obra. Por quê? Porque o Espírito Santo é que dá a vida. O Espírito Santo é que vai nos dar a capacidade para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos direcionou a fazer através da sua palavra. Ou seja, para viver a vida de Deus, eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que obedecer. Mas para que eu obedeça, eu preciso do Espírito Santo.
Então nós temos que buscar o Espírito Santo, nós temos que buscar estar na presença de Deus, para que assim nós possamos agir de acordo com o que a palavra está nos dizendo e podermos desfrutar da vida que Deus preparou para nós. E a palavra continua dizendo: e profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um grande exército em extremo. Ou seja, o Espírito Santo veio, e eles se colocaram de pé. E eles viveram, se colocaram de pé e foram um grande exército. Ou seja, eles receberam a capacidade de viver a vida que Deus preparou para eles. Aqui, esses ossos secos era o povo de Deus daquela época, que estava distante de Deus. E assim como o povo de Deus estava distante de Deus naquela época, existe hoje, infelizmente, um povo, pessoas que estão distante de Deus. Mas se nós ouvirmos a direção da palavra e buscarmos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos ter a capacidade de obedecer a Deus e viver a vida, e reviver para a vida que Deus preparou para nós, e nos colocarmos de pé em busca dessa vida e se tornarmos um grande exército, um exército de Deus, um exército que vive de acordo com a palavra, pessoas que são luz, que são sal, pessoas que iluminam a vida dos outros, e pessoas que são o sal da terra, ou seja, que salgam, que dão sabor, e que quando as pessoas olham para ela, para nós no caso, desperta sede de conhecer a Deus, sede de saber o que transformou, o que foi que transformou, de conhecer aquele que transformou as nossas vidas, a vida daqueles que obedecem e por obedecerem têm a vida transformada. E essa palavra de Deus para nós hoje, que essa palavra possa encontrar espaço no nosso coração. Em nome de Jesus vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa palavra, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai, a ouvir a Tua palavra, mas bem mais que ouvir, que possamos, meu Pai, obedecer, para que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós e para que nós possamos se tornar a pessoa que o Senhor nos chamou para sermos, para que possamos viver a vida que o Senhor preparou para nós, meu Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais essa direção. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a partir de hoje, meu Deus, possamos, meu Deus, ouvir a Tua palavra e buscar o Teu Espírito Santo para obedecer à direção, para que possamos viver a vida que o Senhor preparou para nós. Isso é um privilégio, meu Pai. Nós te agradecemos em um nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus.